Sabe quando bate aquele cansaço, aquela irritação, e a primeira coisa que a gente pensa é: puxa, tem algo errado comigo? A nossa conversa de hoje vai mergulhar numa ideia bem poderosa. E se esses sentimentos não forem falhas, mas sim sinais, sinais importantes que o nosso corpo está tentando nos enviar? Olha, o que a gente vê aqui é um conflito super comum, quase um reflexo dos nossos tempos. De um lado tá o que a gente sente de verdade, do outro tá aquela vazinha, sabe? A voz de uma cultura que exige produtividade o tempo todo e nos diz que a gente tem que reagir como se qualquer sinal de cansaço fosse um defeito. E essa pressão que acaba alimentando uma autocrítica quase que automática, né? E é exatamente aqui que a perspectiva muda, tipo, da água pro vinho. A proposta central é parar de lutar contra essas sensações e, em vez disso, começar a escutar. É uma virada de chave de verdade. Então, vamos começar a decodificar essas mensagens. A ideia é olhar para esses sentimentos tão comuns de um jeito novo, como se fossem comunicações legítimas do nosso mundo interior. Por exemplo, ficar pensando demais em algo. Isso não é necessariamente um problema. Na verdade, pode ser um sinal claro de que tem algo importante ali pedindo a nossa atenção. Algo que merece ser olhado com calma e não só varrido para debaixo do tapete. E aqui, a gente precisa fazer uma distinção fundamental. Esse tipo de cansaço, ele raramente se resolve só com uma noite de sono. É uma exaustão mais profunda, sabe? É a nossa mente pedindo uma recarga de verdade. Um descanso que vai muito além do físico. Já a irritação e a impaciência, elas funcionam quase como um sistema de alarme interno. Elas disparam quando os nossos limites pessoais foram invadidos. Ou talvez quando a gente está agindo de um jeito que vai contra aquilo em que a gente realmente acredita. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra o perigo de um jeito brilhante. Suprimir esses sentimentos sem entender a causa é ignorar um aviso crucial. O problema não some, ele só para de fazer barulho, por um tempo. Certo. Se a primeira parte foi sobre decodificar os sinais, agora a gente vai ver como responder a eles. E a palavra-chave aqui é gentileza. Não se trata de uma lista de tarefas, de mais coisa para fazer, mas sim de um leque de possibilidades para a gente se cuidar. Uma das ferramentas mais poderosas é simplesmente escrever. Parece simples, né? Mas quando a gente coloca os pensamentos no papel, a gente tira o caos de dentro da cabeça. É uma forma incrível de organizar o turbilhão e dar um nome, dar uma forma ao que a gente está sentindo. Outra coisa que a gente pode fazer e que tem um efeito imediato é focar na respiração. Ela funciona como uma âncora, sabe? Traz a gente de volta para o corpo, para o agora, e nos afasta daquela ansiedade sobre o futuro ou da ruminação sobre o passado. Fazer uma pausa num mundo que exige produção sem parar, isso é quase um ato de resistência. É dar a si mesmo a permissão de não fazer nada, de simplesmente existir. É um ato radical de autocuidado. E esse kit de ferramentas nos dá outras opções, cada uma com o seu superpoder. Movimentar o corpo ou caminhar ajuda a liberar a tensão acumulada. Dar um tempo das redes sociais protege a gente do ruído externo. Sair ao ar livre nos reconecta com um ritmo mais natural. E, por fim, refletir sobre o processo, e isso é crucial, nos ajuda a entender a raiz do sentimento. Agora, vamos entender a ciência por trás de tudo isso. Porque, sabe, essas práticas não são só dicas de bem-estar. Elas têm um fundamento neurocientífico e psicológico bem sólido. Do ponto de vista da neurociência, o simples ato de nomear uma emoção, tipo, falar para si mesmo, ok, estou me sentindo irritado, já começa a mudar a química do cérebro. Isso diminui a ativação da amígdala, que é a nossa central de alarme, e devolve o controle para o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que pensa, que reflete. Então, o ponto crucial é este. A autocrítica e pressão não geram mudança de verdade. A transformação acontece a partir da compreensão, do acolhimento, não do julgamento. E do ponto de vista psicológico, o que não é elaborado, volta. Aquelas emoções que a gente ignora não vão embora por mágica. Elas acabam se manifestando de outras formas, como sintomas físicos, conflitos que se repetem ou até um esgotamento crônico. É por isso que a gente pode chamar essas práticas de higiene psíquica. Pensa bem, a gente não cuida do nosso corpo todos os dias? Então, precisamos de uma rotina para cuidar da nossa mente também. Não é um luxo, é manutenção essencial para a saúde. E para a gente ir concluindo, é importante enxergar essa prática como ela realmente é, um ato de coragem. Num mundo que é puro ruído e distração, escolher parar e ouvir a própria voz interior exige muita bravura.
O objetivo final não é alcançar uma felicidade que nunca acaba. Isso nem é realista. O verdadeiro bem-estar está na nossa capacidade de navegar por todos os nossos estados internos, os bons e os difíceis, com consciência e gentileza. E essa citação, ela resume tudo de forma brilhante. A busca não é por ser perfeito ou por ser rápido, mas sim por estar presente, de forma atenta no nosso próprio processo, no nosso próprio tempo. E assim, a gente termina com uma pergunta, que é também um convite para começar essa prática de escuta. O que será que o nosso corpo, com toda a sabedoria dele, está tentando comunicar agora mesmo? A resposta pode ser o início de um caminho muito mais consciente.